E aí, contador inteligente, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Luciano Macário, sou o CEO aqui do Escritório Inteligente e hoje eu trouxe para você um tema que bomba e bomba absoluto: transformação digital para sua empresa contábil. O que você não pode deixar de saber, quais são os benefícios poderosos, o que é e o que não é. De longe, eu falo que transformação digital tem a ver com pessoa e não com tecnologia. Mas será que é verdade? Se você está pronto para descomplicar, então bora! Bora, let's go! Contador inteligente, você sabe real o que é transformação digital para a contabilidade? Hoje eu separei esse tema para desenvolver de maneira tranquila. Você sabe que aqui sempre é um lugar harmonizado para aprender. A transformação digital, o primeiro passo, o Escritório Inteligente é uma empresa de tecnologia. E quando o Luciano Macário fala sobre transformação digital, as pessoas geralmente acham que é robotização. Transformação digital, a palavra digital acaba levada em consideração como se fosse automação, como se fosse, sei lá, você lembra do Exterminador do Futuro? Você lembra da Skynet? Quando fala em transformação digital, parece que é as máquinas dominando, o ser humano saindo. É mais ou menos assim que as pessoas acham que é a transformação digital. Mas hoje você vai refletir comigo aqui que a transformação digital tem a ver com você que está do outro lado, tem a ver com o seu CPF. A transformação digital tem a ver com pessoa e não com tecnologia. Pasme! A transformação digital é o seu jeito de pensar, é o seu jeito de agir, é o seu jeito que de fato você quer como transformação. Para você que trabalha dentro de uma empresa contábil, para você que é o dono de uma empresa contábil, qual é a transformação digital que você tem aí dentro? É sobre esse tema que nós vamos discorrer aqui e se você tem dúvida, não tenha mais. Porque chegou a hora de você botar um ponto final e saber de verdade se a sua empresa tem a tão sonhada transformação digital ou não. Lembre-se sempre, cada escolha tem a sua renúncia. Então, se você escolhe a transformação digital, o que você está renunciando? E se você não escolhe a transformação digital, o que de fato você já renunciou? Então, para que a gente encare isso como uma coisa boa, porque transformação digital é tudo bom, tá? Tem muita gente que tem medo dela. Ai, Luciano, eu sempre fiz de um jeito, e se eu fizer de outro agora, como que de fato será, né? O medo acaba sempre retraindo para esse mundo. Mas que você entenda que o mundo sempre mudou, tá, pessoal? Mas não na velocidade que muda hoje. Onde eu vou mergulhar com você? Se eu te chamar para ir num museu, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Wallace, vamos no museu? O Wallace fala, bora! Então o que você imagina? Você que está do outro lado da tela aí, quando eu falo assim de museu, o que você imagina? Com certeza você deve ter pensado em múmia, você deve ter pensado numa coisa muito longe daquilo que você representa. Pois é, mas quando você vai no museu hoje, você está vendo lá a máquina de datilografar, você está vendo disquete, você está vendo o primeiro computador. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? Nós não estamos vivenciando uma nova geração, e sim uma nova civilização. Se você comparar por gerações, antes, por exemplo, você tinha o seu avô, seu pai, você, tinha linha de corte de geração. Então, mais ou menos assim, ó, o seu avô era carpinteiro, o seu pai carpinteiro, você logo carpinteiro. Não é mais ou menos assim que funcionava? Agora não. Agora a transformação digital está colocando uma nova regra. Essa nova regra requer novas habilidades. Por isso, uma nova civilização. Todo mundo vai pensar de uma maneira diferente, porque hoje o que faz de você o que é são as escolhas que você está buscando. Antigamente você faria uma faculdade, não é assim? Terminaria 4 anos lá e você teria o seu emprego. Hoje, 4 anos não garante nem essa profissão existente. Onde eu quero chegar com isso tudo? A essência, pessoal, ela fica, mas o processo sempre está mudando. Antes mudava, mas ela era meio lenta. Hoje ela é muito rápida. Então, pessoal, para que você entenda o que é transformação digital, saque. Tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com aquilo que você busca e quer. Mas lembre-se, busca e quer. Não fica parado no seu marasmo, não fica parado geralmente naquilo que de fato você sempre faz do mesmo jeito. Transformação digital quer dizer que você sempre vai fazer diferente.
Transformação digital significa que você vai estudar para sempre. Não existe mais também, eu terminei os meus estudos, eu já fiz MBA, pós, mestrado. Pessoal, vai estudar para sempre. E a palavra pivotar tem a ver também com transformação digital. Pivotar, você direciona o seu negócio para outro lugar. Você direciona a sua empresa, o seu estudo. Isso é pivotar. Para onde você quer chegar, depois que você chegou, escolha um outro lugar para você pivotar. Então tudo isso, pessoal, tem a ver com a tão sonhada transformação digital. E para você que acha que esse assunto é batido, não caia nessa. A transformação digital tem muito caldo para a gente discutir, principalmente hoje, tá? Eu trouxe aqui algumas provocações que me fizeram para falar sobre transformação digital, que eu acho que é bem interessante. Me colocaram aqui, ó, para que você reflita junto comigo, né? Imagina assim, Luciano, você tem como dar 3 sinais de que o escritório contábil pode morrer nos próximos meses? Olha, 3 sinais que o escritório pode morrer nos próximos meses. 3 sinais, claro, pensando aqui rapidamente, porque isso é um conteúdo em estágio de flow, em estágio de fluxo, em estágio que realmente que eu entro em reflexão com a audiência, que é com você que está do outro lado. Então vamos imaginar aqui 3 sinais que com certeza você vai morrer sem a aderência da transformação digital. Acho que o pilar número 1 aí é a distância que você estaria do seu colaborador. Se você pensa em algo, você está consumindo conteúdo aqui agora. Você está vendo o Luciano Macário falar de transformação digital. Você está vendo o Luciano refletir sobre um novo negócio. O Luciano falou sobre pivotar, sobre entender que o mundo é diferente hoje. Mas como é a comunicação com o seu colaborador? Nossa, Luciano Macário está inserido no mercado há incríveis 19 anos. Fazem 19 anos que eu crio soluções para colocar em prática o potencial humano. E hoje eu falo muito sobre transformação digital. Essa transformação digital que eu estou aqui refletindo com você, te dei o pilar número 1, que com certeza faz de você um fracasso daqui a pouco. A palavra fracasso ela é meio pesada, né? Mas é o grau de reflexão que você deve ter. Tem muita empresa contábil que parou no analógico. Tem muita empresa contábil fazendo uma contabilidade que tem digitação, uma contabilidade que tem papel, uma contabilidade que de fato não vai agregar mais valor que deveria agregar. Parece bizarro, mas a falta de comunicação com os seus colaboradores faz de você um passo muito negativo. Eu, como vocês me acompanham aqui, né, sabem que eu sou palestrante, sabem que eu sou mentor, sabem que eu sou conselheiro. Mas dentro da linhagem, daquilo que eu mais vejo é a falta de comunicação, é a falta de clareza, é a falta daquilo que de fato você quer e onde você quer chegar. Olha que coisa curiosa. Como que você emplaca a cultura da sua empresa? Como que de fato todo mundo entende para onde está indo? Qual que é o direcionamento? Na sua empresa, você tem propósito, missão, visão e valores? Ah, Luciano, isso aí é clichê. Isso aí é aquela coisa que só coloca na parede. Eu falei, será que é verdade? A sua empresa chega aonde com os seus colaboradores? Uma coisa que eu vejo muito, tá, pessoal? Muita reclamação do time. As pessoas reclamam demais. Pô, Luciano, eu queria tanto a transformação digital que você tanto fala, mas o meu time não vai, o meu time não engata. Sabe, eu troquei de sistema agora, o meu time não entende. Sempre a culpa é do time e nunca de você que está me ouvindo aí. Pessoal, isso chama terceirização de culpa. Então, o primeiro ato, assuma o protagonismo. Assuma que a culpa é sua. Se o seu time é ruim, dentro da sua própria fala, é sinal que você escolheu um time ruim. A contratação do seu time foi sua, não foi de outra pessoa. Se o seu time hoje não performa em alto nível, a culpa foi sua e não do seu time. Portanto, veja como o seu colaborador está e principalmente como você gostaria que ele estivesse. Eu acho que essa é o pilar número 1 do fracasso aí que você pode estar tendo. Pilar número 2. O número 2 daquilo que pode levar a sua empresa à morte, né? Cara, levar à morte é uma coisa complicada, hein? Então veja, eu falei que o pilar número 1 sempre é a equipe, tá? Eu falo isso muito porque dentro do escritório inteligente a pirâmide é invertida. Primeiro são os colaboradores, depois o cliente. Mas por que depois o cliente, Luciano? O cliente sempre está em primeiro lugar. Esse é o pilar número 2. Realmente o cliente está em primeiro lugar.
depois que você deixou a sua equipe entendendo como o seu cliente estaria em primeiro lugar. A pirâmide invertida é clássica. Você cuida da equipe e a equipe cuida do seu cliente. Então, o pilar número 2 é o distanciamento do seu cliente. Eu vejo um grau de complexidade muito grande, principalmente quando o escritório inteligente ensina o contador a colocar a contabilidade em dia, por exemplo. Aqui, o Luciano Macário ensina como você pensar em alta performance. Aqui a gente está falando de verdade como você agrega valor ao seu cliente. Mas se você não está do lado dele, como que você será consultivo? Contador consultor significa contador que está do lado, contador que é uma extensão estratégica. E você, está perto ou está longe do seu cliente? Nos últimos 6 meses, quantas vezes você se comunicou com o seu cliente? Tem uma coisa muito interessante que meus clientes falam para mim. Luciano, como é que faz para eu saber de verdade qual que é a dor do meu cliente? Você fala tanto para eu ser uma extensão dele. Pessoal, pega o telefone e liga. Pega o WhatsApp e manda uma mensagem. Parece bizarro, tá? Mas eu não estou falando para você falar contabilês. Eu estou falando para você se comunicar como se fosse um brother, como se fosse um amigo. Porque, pessoal, pessoas se conectam com pessoas. Pilar número 1 aqui, você vai se conectar com a sua equipe, para você fundir uma cultura poderosa. Depois a equipe, você, claro, vai se comunicar com o seu cliente. O seu cliente tem que ter uma maneira assertiva de te olhar, de interpretar e te buscar. Que tipo de pessoa você é para com o seu cliente? Então veja, o contador estratégico, ele sabe do negócio do cliente. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, que uma vez eu fiz uma live com um contador e a gente entrou nessa pira de reflexão e eu gostei do exemplo que ele deu e eu pirei. Ele falou assim, Luciano, eu tenho um cliente que vende peixe. Pô, legal, né? E o que eu tenho a ver com isso, né? Ele estava falando. Eu tenho que saber que certa lua é bom para peixe. Olha que coisa interessante. Vocês me perdoem, mas talvez eu não vou lembrar qual que é a lua certa, tá? Se é a minguante, se é a cheia. Me perdoem que como eu estou gravando aqui em tempo real e simplesmente em flow, simplesmente soltando o que está na minha mente, eu lembro desse caso. Esse caso que, como assim o contador tem que saber da lua? Porque a lua é bom para peixe, e sendo bom para peixe, é bom para o negócio do cliente dele. Veja, o contador que é especialista em mercado, onde que você deve estar? Deve estar junto das pessoas que estão em feira de mercado. É sobre isso que eu estou falando. A conexão com o seu cliente significa que você respira as mesmas coisas que ele. Porque senão você vai ser um contador normal, um contador de guia, um contador mal necessário. Agora, imagine você especialista em alguma coisa. Você tem posto de gasolina. Onde os seus clientes e empresários de posto de gasolina estão? É lá que você deve estar. Então, eu acho que o pilar número 2, para que você realmente está migrando para o fracasso da empresa, é quando você de fato não está entendendo o negócio do seu cliente. E se você não entende do negócio, de fato, você não vai ter como ajudá-lo. Então veja, pilar número 1 e número 2 tem a ver 100% com pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas, 100% dos seus clientes são pessoas. Resumidamente falando, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E o terceiro e último, pessoal, tem uma frase que eu gosto demais, principalmente aqui no Escritório Inteligente, que a gente fala assim, ó, ou a sua empresa está crescendo ou ela está morrendo. Ao longo da minha jornada na contabilidade, eu vi o conceito de estabilidade. Nossa, como era maravilhoso quando eu comecei a minha carreira na contabilidade. Porque cada CNPJ é no salário mínimo. Imagine você que está me acompanhando aqui agora, não sei quanto tempo de estradas tem na contabilidade, mas a tabelinha mais ou menos era assim. Olha, eu vou abrir um CNPJ para você. Esse CNPJ significava um salário mínimo. Essa era a conta. Um CNPJ, um salário mínimo, não é? Claro, é daí para cima. Então era o mínimo e aí sobre volumetria você cobrava o seu honorário. Ao longo da história, as coisas foram mudando, né? Hoje se fala em meio salário mínimo, um terço de salário mínimo, né? Resumidamente falando, você tem que entender do seu negócio.
qual é a modelagem, para onde você está indo e como você quer ir. Bom, pessoal, o terceiro e último que eu posso passar para vocês é a clássica e a máxima. Se você não está crescendo, com certeza você está morrendo. Se você não está vendendo, com certeza você está morrendo. Infelizmente, o tempo mudou. Por que eu falo infelizmente, tá? Eu não sei quantos anos você tem de estrada. Eu tenho 19 anos e eu assisti de perto que quando um contador começava uma empresa, né, que chegava até ele uma empresa, era um salário mínimo. Então imagine você que o mínimo cobrado era um salário mínimo. Você ia abrir uma empresa, um salário mínimo. É daí, claro, daí para frente, né, daí para cima. Então veja como hoje isso mudou, né? Hoje um contador praticamente de mínimo não consegue cobrar um salário mínimo. O advento tecnológico fez a contabilidade online com certeza entrar no mercado e balancear a nível de preço. Não estou falando de valor, tá? Por exemplo, se você não agrega valor, a guerra é por preço. Se você cobra 100, o coleguinha cobra 90, ele acaba indo embora por causa de 10 reais, porque a briga é por preço. Falta de agregação de valor, a guerra é preço. Então eu acho que o terceiro e poderoso bloco é: tenha um bom método de venda. Você não pode parar de vender nunca. Se você está no operacional, saia dele e comece a vender por você mesmo. Se você gosta do operacional e quer ficar lá, contrate um departamento que de fato seja o seu comercial. Se você não tem uma habilidade para isso, basta contratar. Esse é um dos segredos clássicos de quem empreende. Você tem uma empresa contábil, faça dela o seu crescimento. Nunca mais pare de vender. Não importa se você vendeu para uma pessoa, mas venda todo mês, tá? Eu acho que esse é os 3 pilares aí que você pode ter. Se você não tiver, com certeza a sua empresa está morrendo. Primeiro, vamos fazer uma review aqui, né? A primeira foi a comunicação com seus colaboradores, a segunda foi a comunicação com seus clientes e agora, quem não está crescendo está morrendo, você tem que vender sempre. Beleza? Gostaram aqui dos 3? Mas isso não acaba agora, hein, cara? A gente está falando sobre transformação digital. Transformação digital sempre tem uma provocação. A segunda provocação aqui que mandaram para mim é a seguinte, ó. Se você não fizer isso hoje, a chance dos seus clientes cancelarem. O que se eu não fizer, Luciano, vão cancelar o contrato comigo assim nas próximas semanas, né? O que eu acho aqui no caso que é muito perigoso caso eu não faça dentro da transformação digital, né? Bom, veja, dentro da transformação digital, né, eu falei que tem a ver com pessoas e não com tecnologia. Mas, claro, a tecnologia ela é um meio, ela é um como. É através dela você tem o poder absoluto de ganhar tração. Então, não ache que a tecnologia é contra você, ela é a favor. Mas só é a favor depois que você entendeu o que de fato você quer. Então, a transformação digital é você no protagonismo, a transformação digital é você na direção e a tecnologia tem que te servir. Então, de fato, Luciano, o que vai fazer eu perder um cliente amanhã? Eu falo isso sempre, tá? Para você que me acompanha aqui. O que faz você cair no limbo é você entregar sempre a mesma coisa. Se você é um contador que sempre faz a mesma coisa, toma cuidado. Porque tem muita gente que fala que isso agrega valor. Vamos refletir aqui, pessoal. Eu estou te entrevistando, sou um cliente em potencial e falo: o que você faz? Eu faço tudo. Eu faço sua contabilidade, eu faço seu fiscal, eu faço seu DP, eu cuido para você. E eu, por não entender muito o que você faz, falo: tá bom. Só que eu começo a pesquisar. O que o fulaninho faz? Eu faço seu contábil, seu fiscal e seu DP. O que uma empresa online faz? Faz o seu contábil, o seu fiscal e o seu DP. Então, eu diria para você que me questionou em reflexão aqui: Luciano, o que eu tenho que tomar conta para mudar amanhã? Eu falaria para você parar de fazer sempre a mesma coisa. Cadê o tempero? Cadê o tempero da conexão humana? Cadê a contabilidade consultiva? Cadê a ciência da riqueza e da prosperidade? Lembrando, se isso é o seu core business. Se para você que está me ouvindo, você quer simplesmente só entregar o compliance, a conformidade legal, isso não tem problema nenhum. Mas você vai ter que vender muito, porque também vai sair, tá? Toda empresa tem o churn, quantidade de cliente que sai. Toda empresa perde cliente, tá?
Então, mas se a sua guerra é por preço, você vai ter que vender sempre muito mais do que sai. Mas a pergunta aqui, o questionamento é, Luciano, qual é o medo que eu tenho que ter agora? De novo, tenha medo de sempre fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, você é o meu cliente. Todo mês eu entrego imposto para você. É básico. Você me manda as notas e eu te mando o imposto. Você me manda os dados das suas vidas, que são os colaboradores, eu te mando lá o holerite, rescisão, admissão, enfim. Cuido de você naquilo que de fato é o básico, é o óbvio. Então, se alguém perguntar para o seu cliente o que seu contador faz e ele responder: meu contador me manda os impostos, me manda as guias, isso você não está agregando valor, tá? Por que não, Luciano? Porque se eu não mandar isso, ele paga multa. Se eu não mandar isso, ele cai num calabouço muito forte. É verdade. Positivo. Mas aqui a gente está falando sobre agregar valor. Então veja, toda vez o seu cliente fala assim: oi, tudo bem? Tudo bem. A sua guia é de R$ 1.000. A sua guia é de R$ 1.000. Sua guia é de R$ 1.000. O que ele vai falar de você? Ele vai falar que o meu contador, todo mês ele me manda uma guia ainda para pagar de R$ 1.000. E às vezes vai para 1.500. Nossa, agora subiu, o cara fica doido, ele não quer pagar imposto, tal, etc. Eu vou te dar um cenário aqui de como que de fato as empresas que eu mentoro, a gente realmente se torna consultivo ali, tá? Veja, se o cara paga 1.000 e começou a pagar 1.500, é ponto para ele que está pagando mais imposto. Porque, pessoal, o que significa pagar mais imposto? Significa que ele cresceu. Mas ele cresceu de maneira consultiva? Ele cresceu da maneira que você acha que deveria ser esse crescimento? Ou sem querer você nem viu? Tá aí o maior problema. O maior problema é que o cliente nem viu, o contador, nem viu que ele está pagando mais imposto. Pagou mais imposto, faturou mais. Eu lembro como se fosse hoje, em pandemia, né? Aquela coisa doida, maluca, e teve gente que começou a faturar mais. E ali eu falei assim, olha, por que você não liga para esse cliente e dá os parabéns para ele? Porque era mais ou menos assim, todo mundo foi queda abaixo. Esse cliente começou a pagar mais imposto em pandemia. Era simples, era pegar lá e falar assim, olha, cliente, eu gostaria de saber qual é o método, porque você é um exemplo aqui para o escritório. Você é uma das poucas pessoas que está crescendo. Logo, seu imposto vai subir, né? E eu aqui até vi a revisão tributária para tal. Onde eu quero chegar com isso, tá, pessoal? Eu quero que você entenda que todo o dado que você tem do seu cliente é uma arma poderosa para você ser consultor. Lembra da dica que eu acabei de dar? Lembra da lua que você tem que saber por causa do peixe? Então imagine que você sabe, você entende do negócio do seu cliente e agora você tem o dado de discussão estratégica para tal. Não trate o seu cliente como se ele não fosse nada. Não trate o seu cliente e deixe ele simplesmente com uma base de imposto, que é o óbvio. De novo, você quer fazer isso? Você pode, mas você está correndo um risco muito grande de uma contabilidade online, aquilo que se você cobra 500, eles cobrarem 149 e eles foram para lá e você nem vai saber o porquê. Nossa, eu trabalhei tão certinho, tão bonitinho, e é verdade. Ninguém aqui nunca vai discutir se o que você fez estava errado. Muito pelo contrário, estava certo. Mas, pessoal, as empresas morrem fazendo coisa certa. As empresas também morrem fazendo sempre a mesma coisa. Por exemplo, o clássico, né, que você sabe, a Netflix que engoliu as locadoras. As locadoras sempre fizeram bonitinho. Sempre estava lá o filme para locação, mas não mudaram, não pivotaram. E esse é um clima gravíssimo. Então, para você que me provocou, tá aqui a resposta, tá feita para você. O que você deve se importar? Deve se importar em não entregar sempre a mesma coisa. Bom, continuando aqui as nossas provocações, que você sabe, e se você quiser, claro, nunca esqueça, comente aqui embaixo do vídeo e tal, porque gerador de conteúdo tá aqui para realmente sanar a sua dúvida, para buscar o que você quer e assim por diante. Vamos aqui para o tema final da transformação digital. Eu espero que de fato você esteja curtindo. Compartilha, se inscreva no canal. É de graça, pessoal. E você sabe, é a maneira que você ajuda o conteúdo se tornar relevante. Questionamento final dentro da transformação digital aqui é:
Pô, como é que eu deixo a minha contabilidade mais lucrativa? Essa pergunta, ela é muito poderosa. Eu reflito muito sobre isso, porque como eu dou lucratividade para o contador, né? Para explicar de verdade, né, o que é lucratividade gente numa empresa, principalmente prestador de serviço, né? A gente tem que sacar o que não é lucro, o que de verdade escapa pelas nossas mãos. E o prestador de serviço, que é um contador, é difícil entender onde está a lucratividade e logo onde não está. Mas eu vou fazer uma associação aqui, vou usar uma analogia à indústria. Quando você, sei lá, está fazendo um copo, né? Você tem a matéria-prima, tem o vidro e tal, ao final da história sai o copo e ele vende o copo. É isso. Só que o copo quebra. Então, quando ele quebra, ele fala assim: prejuízo, perdas e danos, o frete caiu tudo. É meio que óbvio, porque a matéria dele, né, o objeto final, o produto final, ele tem que vender. Então, se alguma coisa quebrou nesse meio tempo, é prejuízo. Então, é muito clássico isso. Mas onde está o prejuízo de um prestador de serviço? Onde está o prejuízo do contador? Onde está, de fato, o prejuízo para a gente sacar como é que eu posso ter lucro? Pessoal, o maior prejuízo da empresa contábil é o tempo. O tempo mal gasto. Você tem 10 colaboradores. Esses 10 colaboradores performam em alto nível? Esses 10 colaboradores executam de verdade o que de fato você quer, de fato você busca? Está dentro da cultura ou eles têm muito retrabalho? Eu acho que a maior lucratividade que a gente dá aqui mesmo para o contador é ele para de ser digitador e de fato ele coloca a contabilidade em dia. Quanto custa a sua hora pegando um cliente grande e perdendo tempo em digitação em uma semana? Veja só, você tem lá um cliente enorme. Você pega tudo aquela parafernália, imputa dentro do seu sistema contábil e daí você começa o grau de conciliação. Nós, aqui dentro mesmo do escritório inteligente, a gente coloca isso em um minuto. A gente integra dados, né? Você sabe, você acompanha. O escritório inteligente faz automação contábil. Onde está a lucratividade? Onde está o que de fato todo mundo quer? E eu sempre falo. Tem muita gente que olha para aquilo que eu estou explicando e fala: nossa, eu vou perder o meu emprego. Não, você vai ganhar mais, porque agora tudo tem mais lucro. A maneira que você atende o seu cliente tem mais lucro. A maneira que você agora tem uma nova roupagem de fazer a contabilidade consultiva tem mais lucro. E principalmente, parar de perder tempo. Você tem os seus melhores colaboradores, você tem o seu líder que digita, você tem o seu líder que está numa posição mais de chefia do que de liderança. Cadê o ambiente estratégico? Dentro da transformação digital, eu coloquei o primeiro pilar lá, quando a gente falou sobre o que de fato você tem que se atentar, eu falei a equipe. Então veja, pessoal, lucro na contabilidade está em trabalhar rápido, com inteligência, para que você se torne consultor. Você ser protagonista, aí está o lucro. O lucro, pessoal, está o tempo atribuído para que você retorne mais lucratividade. Outra coisa que te dá muito lucro, tá? Veja, quando você chama um cliente, você faz lá um custo que chegou a R$ 1.000. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Pô, viu o volume dele, pegou a sua equipe, viu o tanto de tempo que dá aquilo. Quanto custa esse mesmo cara com automação, com inteligência, com de verdade? Vou dar o exemplo do escritório inteligente chamado Integra Fácil. Através do Integra Fácil você não tem uma semana de colaborador, você tem um minuto. Então veja, pessoal, lucratividade está em performance e num prestador de serviço, de verdade está onde você não pode perder. Tempo. Reloque os seus colaboradores em alta performance. Coloque eles no que de fato importa, naquilo que de verdade agrega valor. E principalmente, para finalizar isso, a transformação digital tem a ver com pessoa e não com tecnologia. Se você vai usar tecnologia, vai usar tração, a pessoa é o protagonista. Você, contador, dentro da transformação digital, escolhe dar certo. E através disso, claro, agora você tem uma linha toda de raciocínio e eu espero ter ajudado.
porque transformação digital é algo que me fascina. E se você está pronto para descomplicar, então bora pessoal, bora, let's go!